Para falar mais sobre as eleições de 2018, nós estamos recebendo novamente, com muito prazer, o professor Barazal. Boa noite, professor. Prazer muito grande em recebê-lo mais uma vez. Boa noite, Darcio. Boa noite aos amigos de casa. É um prazer que se renova, né? Hoje estamos com novos dados, professor. A coisa está andando e já está se definindo um aparente cenário, não? Pois é, os dados de hoje dizem respeito à presidência da República, principalmente, e também dizem respeito ao Senado pelo Estado de São Paulo, né? E esses dados trazem algumas informações interessantes, Darcio, no que diz respeito, por exemplo, no caso da presidência da República, dos candidatos, os postulantes colocados, pelo menos até este momento. O destaque em relação a Jair Bolsonaro, que está liderando a pesquisa feita pela Paraná Pesquisas aqui no estado de São Paulo. E, em segundo lugar, está o atual governador, Geraldo Alckmin. Olha o cenário número 1. Então, nesse cenário número 1, conforme a gente vê na tela, Jair Bolsonaro tem 23,4%, enquanto que Alckmin tem 22,1%. Está ali encostado, né, professor? Nós temos aí aquilo que se chamaria de empate técnico, não é? Agora, o que chama atenção aí, Darcio, é que no que diz respeito aos candidatos de esquerda, os números são muito fracos, quer dizer, são quase que inexpressivos. E isso se explica, evidentemente, pela saída, não é, da candidatura de Lula, que ainda não está confirmada, mas ao que tudo indica, isso pode, de fato, vir a se confirmar. Razão pela qual o quadro como um todo está bastante alterado, eu diria, né? Porque uma coisa é você considerar o Lula candidato e outra coisa é você considerar a simples possibilidade de ele não ser candidato. Quer dizer, isso não está ainda comprovado, mas é possível que aconteça. O resultado disso é que as candidaturas de esquerda perderam e perderam muito, né? Enquanto isso... O que reforçaram o Bolsonaro, né? O que acabou reforçando a candidatura de Jair Bolsonaro, que é exatamente o oposto, uma candidatura mais à direita. Nós temos o cenário número 2 também, no qual aparecem bem aproximados o Bolsonaro com o Alckmin. Olha, 23,5, né? Para 23 é empate técnico, né, professor? Aí é um empate mesmo, né? Porque o quadro aí Por que os números são diferentes? Porque os candidatos colocados na lista também são diferentes. Por exemplo, aí aparece Jacques Wagner como candidato de esquerda, né? Manuela Dávila e tal. E esses números acabam se modificando, mas veja que no todo, tanto no cenário anterior como este, Darcio, o quadro se apresenta de forma muito parecida. Nós estamos falando do estado de São Paulo, quer dizer, era de se imaginar, pelo menos num primeiro momento, que você tivesse a candidatura Alckmin com um resultado muito mais forte, muito mais expressivo. Agora, são pesquisas estimuladas, né, professor? São dados os nomes, né, para a pessoa lembrar na hora e fazer a sua escolha. Né? Diferentemente de uma espontânea. Espontânea. Isso. Né? Que tem um outro peso, né, professor? Que tem um outro peso, até porque você vai considerar aí aquilo que a pessoa tem na memória, né? O top of mind, como diriam os americanos. Então, aquilo que a pessoa tem na memória são 2 ou 3 nomes, em geral. E quando a pesquisa é estimulada, aí aparece a lista completa, repito, na quadratura atual, né? Isso pode ser modificado. Me parece que mais um cenário aí, cenário 3, olha lá, professor. Também estimulada? Também estimulada. Então você veja que, novamente, Bolsonaro e Alckmin, primeiro e segundo, com uma diferença pequena, e a diferença nesse cenário 3, Darcio, é que aí aparece o nome Lula, não é? Com 19,7. 19,7, arredondando 20%. Isso também chama atenção porque é um número muito pequeno, assim, considerando a possibilidade de você ter, de fato, a candidatura Lula. Dentro do estado de São Paulo, para a candidatura Lula, é um número muito pequeno. E aí alguém diria, mas como assim tão pequeno? Isso se explica pela simples possibilidade de ele não ser candidato. Tudo que está sendo veiculado na imprensa nos últimos tempos. E não são apenas números, né, professor? São resultados determinantes para que os partidos tomem as devidas providências de canalizar o candidato A ou B e arrumar o rumo. Né, e mais do que os partidos, você tem também as coligações, porque isso vai determinar tempo de televisão, de rádio e tal. Mesmo que este ano nós vamos ter um número reduzido de dias de exposição em televisão e na imprensa como um todo, mas mesmo assim, isso é muito importante para as coligações. Né? Algo a acrescentar, professor, desses resultados? O que eu acrescentaria
seria muito interessante nós analisarmos a próxima pesquisa para ver se isso realmente se configura como tendência ou se é alguma coisa de momento. Se isso se configurar como tendência, o quadro vai ficando cada vez mais claro rumo a outubro deste ano. Né? Sempre lembrando aos nossos amigos telespectadores que o índice de confiabilidade é de 95%. Muito, e a margem de erro é de 0,2%. É de 2 para mais ou para menos. 2,0 para mais ou para menos, o que dão uma veracidade muito, muito forte a esses números. Né? Exatamente. E a Paraná Pesquisas, evidentemente, como nós sabemos, é uma entidade que tem uma preocupação com a seriedade e com respeito ao público. Né? Perfeito. Obrigado, professor, mais uma vez pela sua presença aqui. Muito obrigado e seja feliz, Darcio. Igualmente.